Dois. Oi, só. Boa noite. Queria dizer para os irmãos que é um prazer, né? E é um privilégio estar falando da palavra do Senhor. E o que a gente deve levar, que a responsabilidade e a palavra de Deus fala de a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, é uma responsabilidade muito grande de estarmos aqui. Mas Deus capacita aqueles que buscam verdadeiramente. Deus capacita, sim. E o que eu tenho a dizer para os irmãos é que nunca recue de uma ordem do Senhor. E são tantas ordens que Ele nos dá e, às vezes, a gente deixa passar e faz como Jonas, se esconde. Mas uma hora Deus vem, nos encontra, nos quebranta. E como o Luiz falou, a gente chama o Senhor, mas Ele já tem chamado a gente há muito tempo. Então, não recuse jamais o chamado do Senhor na sua vida. Amém? Vou pedir só ao Manu que ele ore aqui por mim nessa hora da palavra. Pode orar? Pensei muito esses dias, né? Quando eu recebi o convite, eu fiquei... Lógico que a gente fica um pouco recuado pelo fato de ter a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Só que, quando a gente vai analisar o chamado de Deus, e como eu acabei de falar, a princípio a gente tem medo. Mas só que o chamado que a gente tem... como eu comecei falando, a respeito de recuar a palavra do Senhor. Então, irmãos, busquei a palavra do Senhor, estudei. A princípio, eu recusei o convite, mas Deus acabou pegando aqui comigo pelo pé, realmente. E aconteceu que o Espírito Santo me tocou e me fez saber que eu estava errado, que eu não poderia recuar. Então, voltei e falei com o presbítero Valdir, aceito sim, porque o crente não pode jamais recuar aquilo que Deus nos chama. Então, estou aqui, estudei um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, para tentar falar da palavra do Senhor. E já peço perdão aos irmãos, se por acaso eu venha falar coisas que sejam minha, o erro é meu. Mas tudo que eu venho falar, que for certo, a glória é de Deus, então não é minha. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Nós vamos discorrer em 2 textos. Marcos, capítulo 4. Minha Bíblia está um pouquinho surrada, deixa eu só organizar ela aqui. Não sei se vai ter a projeção ainda. Vou colocar, Clem? Marcos, capítulo 4. Vou começar nesse texto. Amém? Marcos, capítulo 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa,
dormindo. Dormindo sobre um travesseiro, e eles o despertaram e lhe disse: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, quero te pedir discernimento e tudo que eu venho falar seja por meio do teu Espírito. E nada, Senhor Deus, venha nos trazer glória, mas que a glória seja dada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez. Amém. Começo falando, eu fiz um esboço aqui, como acho que todo mundo faz, né? Eu tinha que fazer. Começo falando como a soberania de Cristo é incrível. Ao percebermos como Jesus está naquele momento, logo no começo do texto, quando ele pede para o pessoal, ó, vamos lá e vamos passar para o outro lado. Mas só que vai dizer que Jesus está dormindo. E se a gente perceber no texto, só em ver que Jesus está dormindo num barco, no meio de uma tempestade, o vento assolando, e Jesus dormindo, já era para estar todo mundo tranquilizado. Por quê? Porque o mestre estava dormindo. E não tinha como a gente ter ficado naquela hora, os discípulos não tinham como ter... Se eles tivessem ficado atentos, eles iam perceber como a tranquilidade de Jesus e onde ele estava, ali mesmo já era para eles se escorarem perto de Cristo e deixar passar o tempo. Porque Jesus já tinha falado, passemos para a outra, verso 1, passemos para a outra margem. A tempestade está rolando e Jesus dormindo. O vento forte e as ondas e Jesus dormindo. O barco se enchendo d'água e Jesus dormindo. Jesus dormindo na polpa. Né? Imagine só, ele lá, eu acho que provavelmente com algum cobertor, e disse que estava com um travesseiro, mas eu creio que pode estar com algum cobertor, mas a palavra de Deus não diz. Então ele estava com um travesseiro, aí vocês imaginem só a pessoa dormir no meio de um temporal e todo molhado, porque o barco estava cheio. Deve ser cruel. Mas Jesus estava como? Dormindo. Era incrível. Quando a gente vê as coisas de Deus, é incrível. E os discípulos? Como é que eles estavam? Aflitos, desesperados, né? Jesus dormindo e os discípulos desesperados, com medo. E qual é o medo, irmãos, que mais nos aflige? Que mais nos deixa temorosos? É o medo da morte. Por incrível que pareça, a gente ainda tem esse medo tão grande. E é uma coisa que vem assombrando desde a queda do homem. Por mais que a gente fale, a gente nunca está preparado. E com discípulos naquela época, por mais que eles estavam com o próprio Deus ali, mas eles, como humanos, eles tinham medo. E detalhe, eram homens, pescadores, acostumados a estar naquele mar, mas estavam com medo. A gente pode ver no verso 38. Marcos 4, 38. Marcos. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Mas eles o despertaram e lhe disse: Mestre, não te importa que pereçamos? Acho que em outra versão pode estar: não te importa que morramos? E como pode isso, irmão? Os discípulos estavam com medo tão grande de morrerem que se esqueceram realmente de quem estava no barco com eles.
E muitas vezes mesmo, nós estamos como os discípulos, dentro de um barco, desesperados, desatentos, sem o foco, e acabamos não percebemos com quem estamos, não percebemos quem é o capitão do barco que está nos conduzindo. Muitas vezes. E com eles não é diferente. Eles não perceberam que o próprio Filho de Deus estava com ele no barco. Porque todos somos pecadores. Assim também somos nós, assombrados e com medo da tempestade. É incrível como a gente tem medo. O medo realmente é um sentimento que às vezes pode nos ajudar, mas também às vezes pode nos levar ao fundo do poço. Algumas coisas a gente não consegue enfrentar na vida. Nós devemos entender que quando estamos no mesmo barco de Jesus, nós não morremos. Entendam isso, irmãos. Quando estamos no mesmo barco de Jesus, nós não morremos. Ah, Rafael, por que tu está dizendo isso? Não é eu que digo. É a palavra do Senhor. Nós não morremos. Um pouquinho mais na frente, Marcos 8. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Vai dizer assim, amém? Versículo 34 e 35. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém vier após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E quem quiser, pois salvar a tua vida, perdê-la-á. O mérito não é nosso. E quem perder a vida por minha causa e do evangelho, salva-la-á. Então não é nós que temos esse poder. Como eu estou falando. Deus nos deu um destino, Deus nos deu uma promessa. A promessa de Deus para nós é que um dia estaremos com Ele na glória. Então, nós que estamos no mesmo barco com Jesus, nós não morremos, irmãos. Amém? Porque Jesus, como eu falei, Ele nos deu um destino. Note que no verso 1 de Marcos 4, verso 1, capítulo 4. Deixa eu ver se eu tenho. Só um minutinho, não. Verso 35 do capítulo 4, perdão. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus lhes disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Jesus nos dá um destino. Ele podia dizer assim: meus discípulos, faça chuva, faça sol, faça qualquer coisa. Mas eu, como Deus, estou te ordenando, passem para o outro lado. Não era difícil para eles entender isso. Jesus poderia ter falado assim, mas ele queria ensinar algo para a vida deles. E assim, vai ensinar algo para a nossa vida também. Jesus deu um destino. E eu posso dizer que nesse momento, irmão, a tempestade na sua vida, ou na minha vida, pode estar tão forte, com um vento tão grande, irmão, soprando ao contrário da nossa vida, do nosso barco. Mas eu digo para você que o Senhor nos deu um destino. A tempestade nos assola, nos assombra. Mas devemos entender que o Senhor nos deu um destino. Passem para outra margem. Ele nos dá esse destino.
O próprio Senhor nos deu essa ordem. Isso é uma ordem. Ele nos deu uma ordem. Passem para outra margem. O próprio Senhor. E a palavra de Deus, ela é verdadeira e eficaz. Ela não mente. Ela não desengana. Ela não deixa a gente ficar enganado. Ao nosso ver, a gente duvida de muitas coisas, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Quantas vezes eu ouvi falar já disso que o pastor fala? A palavra de Deus é de eternidade, é eternidade, ela não muda. Então ela é viva, ela é verdadeira e ela é eficaz. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Números, capítulo 23. Números capítulo 23, e vamos testificar isso na palavra. Jesus, quando deu a ordem, e eu já lhe disse para os irmãos que a palavra de Deus é verdadeira, e aqui o profeta está falando com o povo de Israel, e ele diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Então, não sou eu que falo, irmão. A palavra de Deus é que está testificando para nós que ela é verdadeira e eficaz. E aqui é no Antigo Testamento. E não seria diferente com Jesus. De maneira nenhuma. Porque ele é o próprio Deus. E aquilo que ele fala é verdadeiro. A palavra de Deus é verdadeira e suas promessas se cumprirá. Amém? Amém? Jesus deu uma ordem. Passemos para o outro lado, para outra margem. Em nenhum momento da nossa vida cristã deveríamos duvidar disso. Em nenhum momento deveríamos duvidar. E nenhum de nós, nenhum ser humano na face da terra pode anular a ordem vinda do Senhor. Não tem esse. A ordem do Senhor é soberana. Ela transforma. Ela muda. E a gente não deveríamos em nenhum momento duvidar da palavra de Deus. Vou ficar um pouco nesse texto e eu peço para os irmãos abrir. Como eu falei, eu vou falar em 2 textos. Vamos agora para Mateus. Mateus capítulo 14. Uma situação parecida também. Mateus capítulo 14. Amém? Todos acharam? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi ter Jesus com ele andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomando de medo, gritaram. Imagine só o grito que eles deram, né? A gente pode até imaginar. O gritaram aqui é forte. Viram um fantasma e gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo.
sou eu. Eu não sei a versão de você, mas o sou aqui tem um S bem grandão, é um S maiúsculo. Sou eu. Não temais, não tenha medo. Respondendo-lhe Pedro disse, Pedrão aqui, ó, Pedrão mais duvidoso, né? Quer dizer, ele é o mais astuto, ele perguntava algumas coisas mesmo que... Se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Aleluia. Eita, agora o vento está me pegando aqui, viu? Perdendo tudo. O texto fala naquela ocasião que se passa também no mar, com ondas e com vento muito fortes. E eu quero dizer, irmãos, para nós, para mim e para você, que em nossa trajetória nessa vida, enfrentaremos em determinados momentos ventos e tempestades arrasadoras nas nossas vidas. Uma delas é isso que está assolando o mundo, que é a pandemia. A gente acha que não, mas é muito grande essa tempestade. E só Deus tem o poder de tirá-la. Hoje nós estávamos falando com o Emanuel e a gente brincou lá e eu até falei para ele, né? E aí, está preparado, Rafael? Eu não confio em homens. A gente pode errar. Confie no Senhor. Aí ele falou, não, realmente eu confio no Senhor. E que bom, isso dá um ânimo para a gente. Mas as tempestades vêm. Vai ter momentos que a gente não vai escapar. Irmão, nenhum de nós vai escapar. Entendam isso. Nenhum de nós escapa das tempestades. Não importa a nossa etnia, não importa se você é um médico que estudou na melhor faculdade do mundo, uma pessoa que não teve nenhuma oportunidade também de estudar. Não importa que seja rico ou seja pobre. Quando o vento contrário vier nos atingir, todos esses rótulos na nossa sociedade não irá existir. A tempestade vem e não tem rótulo nenhum na nossa vida. Todos os seres humanos. O salário do pecado foi a morte. E foi para um? Foi para todos. E eu lhe digo para você, no mundo teremos aflições, isso é bíblico, Jesus fala isso. Então, irmãos, a tempestade vem, não importa qual seja a pessoa. Não tem esse sequer. A tempestade vem e o rótulo deixa de existir e, às vezes, acaba se tornando uma questão, uma situação insustentável, ao nosso ver. A gente acha que não tem jeito. Essa tempestade, ela vem, nos assola, o vento forte bate e, meu Deus, a gente diz, meu Deus, não tem jeito. Não tem jeito. A tempestade é tão grande e eu me escondo e digo, não tem jeito. E eu digo para você essa noite, irmão, e a gente já cansamos de saber. Tem jeito sim.
E a gente sabe disso, que tem jeito. E o que fazer com os ventos contrários? Como passar por uma tempestade? Mateus, verso 22 do capítulo 14. Vamos ler aqui um pouquinho. 22 do capítulo 14. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado. A ordem de Deus é exata. E muitas das vezes a gente não percebe. Como eu falei, o Senhor Jesus deu uma ordem. Passar para o outro lado. E a ordem de Jesus é clara. E a gente ainda continua duvidando, mas a ordem de Jesus é clara. Irmãos, quem está falando é o próprio Deus. Passe para o outro lado. Os discípulos foram para o mar obedecendo uma ordem de Jesus, seguindo a vontade do Senhor. Eles não estavam a passeio, tinham uma ordem a ser cumprida, a cumprir. O primeiro ensinamento aqui é que devemos aprender para quem quer passar por uma tempestade com vários ventos contrários. E o que é? Obedecer à ordem de Deus. Se nós queremos passar por adversidades, por situações nas nossas vidas, a vontade de Deus e tudo aquilo que Ele vem nos ensinando, Ele deixou a sua palavra. Pois se a gente obedecer a ordem que o Senhor nos deixou, a gente irá sim conseguir passar por essas adversidades. Porque a gente tem que confiar, mas confiar em Jesus. Não confiamos em humanos, não confiamos em pessoas, não confiamos na água, não confiamos no vento, confiamos no Senhor. Porque Ele é dono de tudo e dono de todos. Só assim, obedecendo à ordem de Jesus, iremos passar. Se formos submissos a Deus, obedecendo em tudo e ouvindo a sua voz, certamente, irmãos, certamente, Ele verá a minha e a sua situação e Ele virá. Se obedecermos a Jesus, Ele virá. Ele irá ouvir a nossa voz. No momento que a gente estiver, durante a tempestade. Eu conversando com o Emanuel e percebendo o texto, né, eu curioso, e a gente trocou uma ideia assim, de repente, né? Foi rápido. Eu não disse nem o texto que eu ia usar para me poder trazer a palavra. Aí eu disse, Emanuel, eu acho que na hora lá, Jesus, quando chegou, que os discípulos viram, né, ficar todo atordoado, mas eu vejo que assim como Pedro estava agitado, né, todos com medo, e pelo fato de Jesus pode ter ouvido a intercessão dos outros discípulos, né? Alguns poderiam estar com medo e gritando, apavorados. Imagine só, todos os pescadores já acostumados a estar no meio do mar e passar os ventos fortes, porque o mar da Galileia, ele na verdade, é um lago, né? Mas se chama um mar porque a extensão dele é grande. Mas quando chega no meio do mar na Galileia, a concentração de vento é enorme. E eles eram acostumados, porque eles eram pescadores. Aí imagina só. Aí eu disse até assim para ele. Pode ser que João estava lá intercedendo, né? E Pedro lá, todo daquele jeitão dele, para frente,
Podia ser o primeiro que estava gritando. Mas, se formos submissos ao Senhor e intercedermos por Ele, orarmos e pedirmos ajuda, Ele irá, irmãos, sim, ouvir a nossa voz. Com certeza, Ele irá ouvir nossa voz. Sabe por quê, irmãos? O que é que diz o Salmo 46? Hã? Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente aonde? Imagine só, irmãos. Deus é nosso refúgio. Ele é o nosso socorro. Então, se a gente pedir e clamar, Ele irá sim, irmãos, escutar a gente. Não ache que você está só nesse mundo. Nunca ache que você está sozinho. Aqueles que verdadeiramente amam o Senhor e estão com Ele, Ele está conosco, sim. Porque nós somos morada e templo do Espírito Santo. Não desanimemos, irmãos. Jesus é conosco. E às vezes, quando estamos dentro da tempestade, achamos que Jesus não está presente. Em Marcos, o texto fala que Jesus estava no barco dormindo. E aqui só estavam os discípulos. E muitas vezes é assim. Tem horas que a gente acha que Jesus não está presente. Quem lembra do nosso primeiro amor, no dia que a gente se converteu? Aquela entusiasmo grande, né? Depois vai passando, aí a pessoa vai, tipo, esfriando. Aí, às vezes, vem uma situação e, às vezes, nos abala, e, às vezes, a gente acha que Jesus não está intervendo por nós, não está intercedendo. A gente acha que Jesus não está ali presente. E assim é porque tiramos o foco. Isso só acontece porque nós tiramos o foco. Nosso primeiro amor era para a gente buscar todo dia esse primeiro amor. Mas nós, seres humanos, pessoas que erram, sim, tiram o foco e acaba desviando a nossa visão e colocamos em coisas que nos aprisionam. E, consequente, nos afasta de Deus. Quando a gente tira o foco do Senhor, tira o foco dele, desvia o olhar, a gente vai e se aprisiona naquelas coisas. E quanto mais a gente olha, mais tiramos o foco. Aquilo dali vai nos aprisionando, vai nos afastando de Deus, cada vez mais, tirando a gente da presença do Senhor. E vai ter um momento que a tempestade vai vir. E vem. A tempestade vem, irmãos. E ela vem com ventos fortes, nos assombrando, e acabamos que ficando como os discípulos, com medo, muito medo. E começamos a ver coisas inimaginárias e duvidar. Começamos a duvidar daquilo que foi o nosso primeiro amor. Porque tiramos o foco do Senhor. Verso 25, capítulo 4, Mateus 14, perdão. Verso 25 vai dizer: na quarta vigília da noite, de 3 a 6 da manhã, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos estavam tão cansados, porque eles vinham numa série de milagres, estavam tão cansados.
que pensaram que Cristo era um fantasma. A nossa visão vê coisas, às vezes, que, pelo nosso cansaço, pela nossa fadiga, pelo nosso distanciamento de Deus, a gente vai ver coisas que, como eu falei, coisas que inimaginárias, que a gente não consegue entender às vezes. E aí eu lhe digo uma coisa, na hora que acontecer isso, tentamos fazer assim, fechar os nossos olhos, tentar focar naquilo que realmente é importante. Fechamos os olhos e tentar focar naquilo que é importante na nossa vida. Principalmente, irmãos, dobrar os joelhos. O crente, que não tem pelo menos uma marca suja, não é de queda não, irmão, é de dobrar mesmo o joelho. Se a gente não buscar dessa forma, a tempestade vem. Mas se a gente buscar, irmãos, e clamar ao Senhor, lá em Marcos, ele vai dizer que os discípulos os despertaram, né? E o Senhor prontamente ele se acordou. Rapidamente ele cessou. Rapidamente ele cessou. E se a gente despertar com oração, com a nossa voz, pedindo ao Senhor, o que é que vai acontecer, irmãos? Quando clamarmos o Senhor, eu vou lhe dizer uma coisa. Ele acalmará o mar na nossa vida. Fará cessar o vento que está assombrando nós. Acalmará a tempestade. Glória a Deus. Porque só Ele pode fazer isso. Mas isso, Ele só vai fazer se a gente clamar. Se a gente clamar a Ele, e Ele sim atenderá. Mateus vai falar que Ele está prontamente. Ele está ali atento, irmãos. Pronto para ouvir a nossa voz. Verso 28 e 29. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, esse vem aqui é tipo o verso 35, né? Que quando ele manda passar para o outro lado, é a mesma ordem. O vem aqui está com V grande. Sou eu, Pedro. Vem, eu te ordeno, vem. Eu sou o teu Deus, vem. Não seria diferente. Quando o Senhor disse para Pedro, vem, é a mesma ordem. Passar para o outro lado. Pedro, vem. Vem até a mim, Pedro. Passa para o outro lado. Sai da onde tu está, sai da tempestade que tu está passando, Pedro, porque eu, teu Deus, eu estou te chamando, vem. Tu quer andar por cima de tudo? Tu quer andar por cima da tempestade? Vem, Pedro. Vem. A ordem do Senhor é clara. Como é grandioso o seu poder e autoridade. Porque Ele tem poder, irmãos, nos céus e na terra. Assim como Ele estava andando sobre o mar, Ele deu autoridade para que Pedro andasse também. E essa mesma autoridade que Ele dá a Pedro, Ele nos dá a nós. Se clamarmos ao Senhor, Ele fará que nós andemos sobre o mar. Nós podemos cair milhares e milhares de vezes no tempo que a gente vê nesse mundo. Mas se clamarmos ao Senhor,
Ele nos chama e nos faz andar sobre a água. Porque Ele é o Deus, Ele é o soberano, Ele é o Criador. Ele tudo pode. Nós não podemos nada sem Ele. Mas Ele tudo pode. Mas o texto vai dizer que Pedro desviou o olhar. Mais uma vez. Pedro desviou seu foco. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Note que o salva-me também está aqui, está no maiúsculo, né? Então, o desespero foi grande. Imagine só, um cara pescador, acostumado a nadar e se afogou. Se afogou não, começando a se afogar. Por quê? Porque Jesus disse: Pedro, vem. Mas ele se apavorou com coisas e se distraiu com aquelas coisas que estavam ao seu lado. Perdeu o foco. Pedro perdeu o foco. E na hora que ele tirou um pouco da visão que ele tinha de Jesus, ele começou a afundar. E o mar começou a lhe engolir. A tempestade começou a assolar e assombrar de novo Pedro. O vento era forte, o texto vai dizer. A fé, irmão, de Pedro foi o que fez ele andar sobre as águas. A fé em Cristo Jesus fez com que Pedro andasse sobre as águas. Mas ele não conseguiu, ele não conservou a fé. Ele não conseguiu conservar a fé em Jesus, não conseguiu concentrar. E desviando seu foco, na realidade, se ele não tivesse desviado o foco de Jesus, ele tinha sim conseguido ir ter. Deus é soberano, Deus sabe. Jesus sabia que ia acontecer isso com ele. Jesus sabia. Mas ele deu autoridade. Vem, Pedro. E Pedro andou, disse que Pedro andou. Eu não sei a distância, a Bíblia não nos fala que distância estava sobre o mar, mas Pedro andou por sobre as águas, assim como Jesus. Mas ele deu lugar ao quê, irmãos? A dúvida. Na hora que ele tirou o foco, ele duvidou do poder de Jesus. Ele duvidou. Por um instante, eu posso dizer que Pedro perdeu a fé. Isso não é diferente de nós. Às vezes, nós achamos que perdemos a fé. E o Senhor vai falar depois: és um homem de pequena fé. A fé de Pedro não acabou. A fé que ele tinha em Jesus não acabou. Por um instante, ela cessou. Mas não acabou. E às vezes a gente acha que acontece com nós. A nossa fé não acaba. Porque uma vez que fomos chamados pelo poder do Teu Espírito, poder de Deus, nós nos tornamos filho. E aqui nesse mundo, Deus nos deixou o Consolador. Nós temos o templo do Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo aqui nessa terra. A gente pode até fraquejar, mas não acaba, irmãos. Não acaba. Aquele que verdadeiramente ama o Senhor, não acaba a fé. Por um pouco distante, sim, ela pode cessar, mas não acaba. Mas eu digo para você que a dúvida te faz afundar. A dúvida nos faz afundar. A fé nos faz caminhar. A dúvida nos faz cair, irmãos. Mas a fé nos faz levantar.
Pedro duvidou e o mar começou a engoli-lo. Mas Pedro lembrou, verso 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou. Ele lembrou, salva-me, Senhor. Pedro lembrou. Por um instante ele abriu sua voz e clamou ao Senhor, Senhor, só Tu pode, Senhor, me salvar. Não existe outra pessoa no momento deste que eu estou passando. Só Tu, Senhor. Senhor, salva-me. Pedro lembrou. Clamou ao Senhor. E o mais interessante, irmãos, por mais que a gente erra, a gente faça qualquer situação ruim, pecados que podem se dizer que merecemos a morte, mas no momento que a gente clama ao Senhor, Ele nos ouve. E a palavra de Deus vai dizer que Ele ouviu, o Senhor ouviu o clamor de Pedro. E Ele vai dizer, Jesus está ali, como eu falei, prontamente. Estendeu sua mão e o puxou. Não duvide, irmão. Clame ao Senhor. No momento certo, Ele vai lhe puxar. Mas não duvidemos, porque no momento certo o Senhor irá nos resgatar. Irá nos pegar pela mão e puxar. Sem perceber, Pedro, quando Jesus puxou, Pedro já estava novamente aonde? Por sobre o mar. E ele não se atentou a isso, porque ele estava lá, porque o Senhor o salvou. Então o foco dele teve outro destino. Ele tirou das coisas ruins, das coisas do mundo que nos aprisiona, das coisas que estavam ao contrário. Tirou o olho de onde estava, pediu socorro ao Senhor, o Senhor prontamente atendeu. E Pedro voltou a andar sobre as águas. E com nós é assim também, clamemos ao Senhor, pedimos ao Senhor, o Senhor nos livra, salva-me. Faz com que novamente eu ande sobre as águas. A fé de Pedro fez com que ele andasse novamente. E quando Jesus entrou no barco, o texto vai dizer que o vento cessou. Porque Jesus tem esse poder. A honra e a glória seja toda para Ele. Jesus tem esse poder de cessar qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer onda forte na nossa vida. E qual o ensinamento, irmãos? Eu particularmente tive de tudo isso. E eu posso dizer também para você, é que não importa o quanto você lute, nem o quanto se esforce, o vento contrário em nossas vidas só vai cessar se Jesus entrar no nosso barco. A tempestade, as ondas, tudo que nos assombra só vai cessar se nós deixarmos Jesus entrar no nosso barco. E entregarmos a Ele o direito de Ele ser o capitão. Não basta só entrar. Ele tem que ser o capitão do nosso barco. Não basta só Ele entrar no nosso barco. Ele só vai cessar o vento se a gente deixar Ele tomar de conta da nossa vida. A nossa vida só pertence ao Senhor. Nós não temos mérito nenhum. O Senhor é que dá e o Senhor é que pode reavê-la. Tudo é dele. Temos que ter a certeza que Ele mandou
nós passarmos para o outro lado. A gente tem que ter a certeza dessa ordem. A palavra do Senhor vai dizer: se fiel até a morte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se a gente morrer por Jesus, nós teremos a vida eterna. E a palavra de Deus fala isso. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então é mais uma promessa que vai se cumprir. Tudo isso que estamos passando, pandemias, situações em nossas vidas, são consequências desse mundo onde estamos vivendo. Mas a promessa do Senhor é verdadeira. Devemos confiar que iremos um dia com Ele para a glória. Porque Ele nos promete isso. Não duvidemos em momento algum que não acontecerá. Aqueles que duvidar, meu Senhor, tenha misericórdia. Mas não duvidemos, irmãos. Não duvidemos de nada disso. A gente fala tanto nesse versículo, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mas muitas das vezes a gente só fala da boca para fora. E não percebemos a grandiosidade e a soberania do Senhor verdadeiro. Não percebemos que Ele foi para a eternidade fazer um lugar para nós. Eu vou preparar o lugar lá para vocês. Quem confia aqui, irmãos? Amém? Quem confia nisso? O Senhor foi. E a promessa dEle é viva. Quando eu recebi o convite para trazer a palavra do Senhor, eu tive medo mesmo. É diferente, a gente tem medo. Aí, às vezes, sabe uma música que às vezes entra na nossa cabeça e fica martelando aquela música? Sem querer, a gente começa a cantar ela. Tem letra que é assim, pega na nossa cabeça e a gente fica. Mas comigo foi aquele sentimento de dizer que eu estava errado, por ter recusado o convite. A princípio eu não percebi. Mas, como eu creio que eu tenho o Senhor, e o Espírito do Senhor mora em mim, Ele foi trabalhando isso na minha vida. E dizendo: está errado, Rafael. Não pode recusar. Isso não faz parte da vida de um crente. Recusar aquilo que o Senhor tem chamado. Às vezes não percebemos para que chamado fomos. Mas devemos entender que o Senhor chamou e Ele há de fazer. Ele tem autoridade para fazer qualquer coisa. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, não, eu estou errado. Eu estou errado. Eu preciso, sim, enfrentar esse medo. Eu já dava aula nos juniores, né, depois dos mega teens. Nunca eu dei para a igreja. Mas tive medo, né, recusei. Mas o Senhor trabalhou isso. O crente não pode ter medo de falar do Senhor, de maneira alguma. A ordem clara. Ide e pregai o Evangelho. O crente não pode ter medo de fazer isso. Ide e pregar o Evangelho. Eu estava passando algumas situações, estava passando por algumas
posso dizer, alguns ventos fortes. Mas eu percebi que eu não poderia deixar aquele vento, aquela tempestade, tomar lugar daquilo que nós fomos chamados. Aquilo que eu estava passando não poderia interferir no chamado que eu tive. Eu falo isso no chamado de hoje, pelo convite que foi me feito, a oportunidade que foi me dada. E Deus me mostrou que eu não poderia ter recusado. Mas Deus sabe. Porque, a princípio, como o irmão Valdir falou, a respeito de Jonas, a princípio ele recusou, ele não queria. Mas Deus o transformou. Deus faz tudo para que a gente volte para o caminho dele. E ele faz aquilo para tentar nos ajudar. Para tentar nos endireitar. Orei ao Senhor e disse, eu não posso fazer nada, Senhor. Eu não posso fazer nada. Mas a palavra do Senhor fala que tudo posso naquele que me fortalece. Então eu fiquei em paz. Eu fiquei em paz. Eu achava que eu não podia, mas quem sou eu? Rafael não pode, o Senhor pode. Então Ele capacita. Ele capacita. E verdadeiramente a gente tudo pode naquele que me fortalece. Aquele que nos fortalece. Então, irmãos, podemos passar por várias situações na vida. Mas clamemos ao Senhor. Tentamos não desviar o foco. Mas se desviarmos o foco, tentamos fechar os olhos e clamar pelo Senhor. Porque sabemos que Ele prontamente irá nos atender. E eu digo para vocês que o Senhor está conosco todos os dias. E creio que para os irmãos está conosco até a eternidade. Glória a Deus. Muito obrigado ao Senhor, primeiro, pela oportunidade que eu tive. E devemos enfrentar isso. E sem medo. Oremos então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. Que a glória seja tua, Senhor Deus. E que o Senhor possa nos transformar, Senhor Deus, a cada dia, a viver uma vida, Senhor Deus, e buscar a santidade por meio da tua palavra. Sabemos que ela é verdadeira e eficaz, e tudo aquilo que buscarmos na tua palavra, Senhor Deus, é verdade. Meu Deus e Pai, te agradeço pela vida de cada um que esteja aqui, Senhor Deus, e está aqui nesse momento. Eu não sei o que estamos passando, eu não sei quem está passando por alguma tribulação, por alguma adversidade, mas que nesse momento o Senhor esteja trabalhando na vida dos irmãos. Assim como Ele trabalhou na minha vida para que Ele tirasse esse medo de vir aqui na frente hoje e falar da palavra do Senhor. Mas o Senhor é que nos capacita, o Senhor é que nos transforma. O Senhor é que nos deu a vida, Senhor Deus. E aqui neste mundo Ele diz, vida com abundância. Obrigado, Senhor Deus, pelo vestir. Obrigado pelo comer, Senhor Deus. Obrigado pelo respirar, meu Deus do céu. E te agradeço, Senhor Deus. Neste momento a tua igreja irá clamar e orar. Mais e mais pela... interceder, Senhor Deus, uns pelos outros. E assim, Senhor Deus, buscar a cada dia a santidade. Obrigado, Senhor Deus, pela comunidade onde vivemos, Senhor Deus. Que o Senhor os abençoe. Cada vizinho da frente, do lado, Senhor Deus. Que o Senhor esteja aqui, Senhor Deus, no meio de nós. E que nós te glorifiquemos a cada dia, Senhor Deus. E assim a gente possa ser aqui neste bairro, Senhor Deus, luz para esse povo.
Em nome de Jesus, eu que te oro e te agradeço por tudo isso. Amém e amém.